Agradecer a Coraci. Lembro até hoje, Coraci, até hoje, quando eu cheguei aqui nessa porta, cabelão grande que eu tinha, eu passava por Paracatu, porque eu dava aula lecionária em Patos de Minas, aí eu entrei por essa porta, a senhora me recebeu muito bem, agradeço muito, e depois conversamos durante horas sobre psicologia, sobre a vida, sobre Paracatu, e aí a senhora depois me fez um convite para ingressar na academia. Achei excelente, agradeço muito. A senhora sempre está na minha lembrança, sempre comento a senhora pelas pessoas, principalmente o Naí, né, porque eu acredito que a gente tem que ter essa sincronia, o Naí Paracatu. Eu não vejo muita disputa nisso, né? Eu vejo que é uma união muito importante. Lembrando que eu acho muito importante, parabenizo a Hel pela apresentação, adorei, porque eu acho que as mulheres são fundamentais na vida. Por incrível que pareça, tenho também essas mulheres dentro de mim. Né? Eu acho que todo homem tem essas mulheres fortes dentro de si, por isso que o homem muitas vezes consegue não cair facilmente, né? Porque a mulher é muito mais forte do que o homem. E falar em mulher, eu tenho que aqui falar da minha mãe, que é a minha grande incentivadora. Dizem que os pais, quando apresentam algum tipo de brinquedo inicial, o filho parece que vira aquilo como profissão, né? Não é à toa que minha mãe me dava livros, muito livro, até hoje eu sou um colecionador de livros. Né? E a outra pessoa é minha esposa, que sempre está comigo, sempre me apoia, sempre suporta aquele bando de livros que eu tenho em casa, tanto de momento que eu tenho que tirar para escrito, né? E agora compartilho os livros com meus filhos, que é uma paixão. Né? Não é à toa que eu acabo tendo um vício, que é a leitura. Minha esposa pergunta, como você consegue ler? O livro, geralmente eu leio 5 livros ao mesmo tempo. Começo um, pego outro, abro, leio outro e sei onde que está cada um, e vou lendo, né? Loucura. É uma prática que eu tenho e gosto muito. E aí, como falar do livro? Eu tenho tentado escrever desde muito pequeno. O meu primeiro livro foi aos 17 anos que eu fiz. E aí eu consegui publicar quando eu estava mais ou menos com 21 anos, mais ou menos. Foi um livro de contos e poesia, onde é a forma de enxergar o mundo mesmo. O primeiro livro, chamado, que nem tem mais, era chamado de Homo Mundus Minor, que em latim significa o homem é o mundo em miniatura. Sempre tive essa questão de cada pessoa ter um mundo na cabeça. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma leitura de mundo, cada pessoa interpreta as coisas de forma única. Então, é um olhar que se apresentava como aquele jovem enxergava o mundo naquele momento. Depois eu fui corrompido pela academia, e aí é um problema sério. Eu passei, então, na graduação, no mestrado, doutorado, a ter que domar a veia poética e ser acadêmico. Escrever mais cientificamente. Isso é muito difícil. Eu tinha todas as escritas na academia, tinha essa crítica sobre, você escreve muito poético, não pode ser assim. Mas por que a academia não pode ser mais poética? Não tem graça. Por que todo cientista tem que ser sisudo, formal? Não faz sentido. Então, mantinha a escrita daquela forma. Tanto que na academia eu desenvolvi 3 livros que são tudo baseado no imaginário. As minhas pesquisas são sobre o imaginário, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que dou muita invasão ao imaginário. Se você perguntar qual é a diferença do Arthur criança e o Arthur de hoje, é só a idade. Eu sou o mesmo menino com curiosidade, que brinca com as coisas, brinca com o pensamento, meu pensamento vai longe, tem hora que eu imagino coisas que fico mergulhando nesse imaginário, é por isso que eu resolvi estudar sobre o imaginário. Acredito que o imaginário, ao mesmo tempo que ele tem o poder de proteger a nossa subjetividade, ele também pode nos enlouquecer. Então aí eu escrevi, tem vários textos. O primeiro texto sobre o imaginário, que é um livro, é uma leitura sobre o Don Quixote, trazendo como se fosse um Don Quixote hoje, contemporâneo. O segundo, eu fui acompanhar um esquizofrênico no mestrado e acabei
entendendo que o processo da esquizofrenia é um processo imaginário, que protege a subjetividade dele. E o último livro, baseado já na tese, no doutorado, foi uma leitura do que a imprensa americana chamou de efeito Coringa. Eu acompanhei, após o falecimento do Heath Ledger, que é aquele ator que fez o Coringa no Batman, que veio a falecer depois, e fui entender esse fenômeno. O que é o efeito Coringa? Por que tem pessoas que criam um imaginário a tal ponto, a Help como atriz, que muitas vezes pode entender esse encarnar o personagem e não conseguir sair dele, como que é esse processo, e muitas vezes esse processo é sofredor para quem passa por isso, né? E aí a gente vê isso em outras profissões, como, por exemplo, o policial militar, o próprio professor, o psicólogo clínico, pessoas que encarnam o papel profissional e não conseguem sair dele e acaba, por exemplo, o professor perde identidade, ele vira professor. Onde você vai, professor, o professor esquece o nome. Né? Então você tem essa possibilidade. E aí eu sempre quis fugir um pouco do livro acadêmico. Sempre pensei em escrever alguma coisa no romance, na literatura, alguma coisa que eu pudesse imaginar mais do que escrever referencial bibliográfico, baseado em alguém, enfim. E aí teve uma vez, eu gosto muito de ouvir histórias, teve uma vez que eu estava com meu pai, que se vocês não sabem, se quer saber como que eu vou ficar no futuro, é só olhar para meu pai, grande homem e exemplo que eu sigo. Eu fui com ele no Santo Antônio do Boqueirão, que é uma festa próxima de Junaí, muito tradicional. Foi? Foi? Ah, que ótimo. E aí eu cheguei lá, fiquei muito curioso que tinha pesquisadores olhando a foz do rio, bem à margem do rio. Assim, eu olhei aquilo e falei, o que esses caras estão fazendo? Escrevendo com papel. E eu, muito curioso, fui lá e perguntei. Eram pesquisadores da USP. Eles me contaram uma história que aquilo ficou na minha cabeça. Me disseram que quando lá era uma fazenda, os escravos fizeram um túnel da senzala até o rio, atravessaram o rio e foram embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Procurei a pesquisa, mas nunca encontrei. Mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Durante 10 anos eu fui pesquisando tudo sobre a região. Quando os escravos chegaram aqui, como que foi a origem de Paracatu, como foi a origem de Boqueirão, de Junai, tudo. Fui começar a estudar. Vim aqui de vez em quando, estudava. Quando a minha esposa foi servidora pública em Goiás Velho, nós ficamos há um tempo, pesquisei lá também. Fui pesquisando, estudando. E aí eu pensei, poxa, vou escrever uma história baseada nesses fatos. A gente ouve muita história, por exemplo, alguns contos, algumas histórias. Leonaí conta muita coisa como o santo apareceu no Boqueirão. E aí, cada história eu fui anotando, fui juntando aquilo ali. E resolvi escrever, então, uma ficção por trás. Que começa na África, com a venda dos escravos desse povo banto, que hoje é a localização onde fica o Congo e Angola, quando eles chegaram e como eles foram vendidos para chegar até no Brasil, principalmente na Bahia. Como na Bahia chegaram até a nossa região. E aí, fui criando um universo de personagens para tentar entender a saga da humanidade desse povo. Por trás nós temos mitos, como que nós temos profecias de uma morada, e calhambo é uma palavra banto que significa morada. Então esse povo que sai da África, com destino em terra brasileira, como eles têm uma promessa aqui de encontrar uma morada prometida a eles. E aí durante a história tem várias situações que vão se passando, permeando essas histórias que eu ouvia na região. Criando, então, uma ficção com alguns fatos. E aí quem lê me pergunta assim, o que é fato e o que é não fato? A interpretação é sua, a imaginação é sua e você vai atrás. Deixa esse mistério, porque se eu começar a pontuar isso, perde a graça. Então, a história é permeada de situações e eu deixo a cargo do leitor as suas interpretações, entender a profundidade dos personagens, entender as transições que nós temos de cultura,
de questões religiosas, né, da espiritualidade que vai envolvendo esse povo. E é uma leitura que, a princípio, fiquei receoso, né, por ter tanto tempo construindo. E as pessoas que leram me deram um retorno e eu fiquei satisfeito. Uma das pessoas que me deram um retorno que eu nunca esperava era meu irmão. Ele ler um livro de literatura, para mim, é uma novidade. E falar que gostou. Porque meu irmão, ele gosta de livros mais da parte financeira, parte de tecnologia, ele é mais para essa área. E aí, então, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí, o colega de rota também falou, gostei. Né? Meus pais falaram, gostei. Meu sogro foi o primeiro a ler, porque meu sogro é até natural de Paracatu. Passei para ele a ler, falei, antes de publicar, o que você acha da história? Ele gostou muito, então. Eu vou encarar essa, que é o primeiro livro meu nesse formato de romance, Fugindo da Academia. Né? Porque, na verdade, o meu sentimento hoje é fugir mais dessa academia, não ser tão acadêmico assim, porque eu acredito que a resposta para a humanidade, dos nossos males, dos nossos sofrimentos, não está somente na ciência, está na arte, está na poesia, está no encantamento, está no compartilhamento. É isso que nos torna humanos. Não é só a ciência que nos torna humanos, é a arte em si. Por isso que ver a Help trazendo a apresentação, participar da academia com pessoas que têm produções grandes, né? Esse livro da Adriles eu li, eu tenho ele lá, achei fantástico. Tanto que eu passei para o meu sogro também, para ele ler. Então, assim, eu espero que o livro possa promover esse tipo de curiosidade, esse tipo de discussões para todos, esse tipo de imaginário maior que nos permeia, e poder pensar no que está por trás do nosso destino, da nossa vida. Se as pessoas conseguirem chegar a esse momento, chegou no ponto satisfatório que o autor precisa, vamos dizer assim. Né? Agradeço a atenção. Se precisar de discutir mais sobre o livro, falar mais sobre, vou estar à disposição ali. E tenha uma boa noite. Obrigado. Boa noite.